Olá, uma boa tarde a todos os queridos ouvintes, amigos e irmãos que estão do outro lado aí. Hoje nós estaremos aqui fazendo um bate-papo com um missionário, um irmão ao qual vai estar nos falando um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida e com certeza também edificando aí a sua vida, você que nos ouve, você que às vezes quer saber um pouco mais o que é a vida de um missionário, qual a trajetória. Antes disso, eu gostaria de estar aqui fazendo uma oração, né, para podermos entrar diante da presença de Deus e assim o Espírito Santo conduzir este bate-papo, este momento, para que possa servir para você como edificação na sua vida, uma experiência nova. Quem sabe você pode ser aí um futuro missionário, ou é um missionário, tem essa chama dentro de você, uma pessoa a qual já tem esse chamado, então o Espírito Santo falará fortemente a sua vida. Eu sou o pastor Fábio Leandro, do Ministério Portas Abertas, e estou aqui junto com o nosso irmão amigo, nessa tarde para batermos um pouco este papo especial. Mas antes eu gostaria de orar com você, amém? Você que está nos ouvindo ou vai nos ouvir, eu gostaria que você fizesse esse momento de reflexão. Eu quero orar para você, pela sua vida, pedindo a Deus para que Ele venha abrir o entendimento e assim você poder compreender o que o Senhor está falando e fazendo neste momento. Amém? Curve sua cabeça neste momento e eu quero orar, falar com o Pai. Amado Deus que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, eu peço permissão para entrar em Tua presença, Senhor, pedindo a Ti para que venha perdoar todos os pecados, todas as falhas e fraquezas, Senhor, lançando no mar do esquecimento e dando-nos a nós a permissão para entrar na sala do trono, para podermos, ó Pai querido, andar, Senhor, neste momento, pelas asas do Espírito, direcionado, guiado, Senhor, por Ti. Esse momento a qual, Senhor, o Senhor nos privilegiou nesta tarde, Pai querido, Pai amado, eu quero já neste momento também pedir por quem está ouvindo, as pessoas até onde chegará esta gravação, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, tirando toda a dor, toda a amargura, toda a tristeza, tudo aquilo que o inimigo, quem sabe, tem posto na vida dessa pessoa, e ela por algum motivo abriu este link, está observando esse bate-papo, vai fazer parte. Eu quero pedir ao Senhor um alívio, um refrigério para esta alma. Pai amado, nós pedimos, mas nós também agradecemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém, graças a Deus. Gostaria também agora de ler alguns versículos para dar início neste bate-papo. A Bíblia nos conta no livro de Atos, no capítulo 9, sobre um homem chamado Saulo. Saulo era um homem a qual muitas vezes aqui perseguia os cristãos, porém vai dizer no capítulo 9, versículo 15 em diante, vai dizer assim, o Senhor disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Essas foram as palavras a qual o Senhor falou ali a respeito do profeta, né, de Deus, o missionário, que iria ser ali Saulo a partir daquele momento da sua conversão. Para todos que conhecem a palavra do Senhor, sabe que Saulo foi um missionário muito ousado e usado nas mãos do Senhor, e padeceu por diversas situações e vezes, mas como ele mesmo diz no final da sua carreira, ele combateu este bom combate, ele venceu, ele guardou a fé, e aqui estamos agora com o missionário Ismael. O missionário Ismael, ele é lá do Acre, e agora eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas para ele, e assim nós vamos conhecer um pouco mais do seu trabalho, um pouco mais da sua trajetória como missionário. Eu queria, em primeiro lugar, que você, missionário Ismael, falasse um pouquinho de você para nós, desse trabalho a qual você faz para o reino do Senhor Jesus. Boa tarde, na paz do Senhor Jesus aos ouvintes. Me chamo Ismael Araújo,
Moro na cidade de Rio Branco, capital do Acre. Sou pastor auxiliar do Ministério Batista da Adoração. Eu trabalho com campanhas na área de cura e libertação. Trabalho na área de cura e libertação. Já tem alguns anos que nós viajamos pelo Brasil, já fomos a algumas nações também. E sempre que o Senhor nos chama para uma missão, nós somos contactados, algumas pessoas, e Ele prepara as condições para sermos enviados para o propósito. Muito bem. Glórias a Deus. E eu tive o privilégio de conhecer um pouco este homem de Deus. Estive acompanhando ele, irmãos, em algumas trajetórias, visitando alguns irmãos conhecidos. E a gente esteve fazendo ali algumas orações, né? Ele esteve ali também declarando bênção sobre algumas vidas. O Senhor esteve usando em extremo a vida do missionário, nosso irmão Cristo Jesus, para falar com diversas pessoas que, por onde nós passamos, ali desejava, necessitava de uma resposta de Deus. E como ele mesmo disse aqui, eu gostaria que ele falasse um pouquinho mais para nós sobre essas viagens, né, internacionais, a qual o irmão foi em diversos lugares. Como que foi assim a sua trajetória? Você saiu do Acre e já foi para Israel, conheceu ou não? Teve um processo todo? Como foi? Bem, tudo nós passamos por um processo, né? Certo. Nós começamos a viajar para fazer missões em dezembro de 2013, né? Em 2011, o Senhor me chamou de volta para a sua presença, e em 2013 fomos consagrados a missionário. Em outubro de 2013, em dezembro, já comecei a fazer viagem missionária, no Acre mesmo, né? Nas cidades de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima, são municípios do interior do estado. Certo. E aí, no ano seguinte, já começamos a ir para o Peru, em alguns locais. Em julho de 2014, fomos consagrados ao Ministério Pastoral. E o ano seguinte, em 2015, não viajei, fiquei no Acre devido a alguns problemas de saúde, meu pai, cuidando da família. Em 2016, nós retomamos as viagens, né? Mas sempre que eu tenho que viajar para algum lugar específico, o Senhor vai dando direções através de sonhos, usando outros profetas para falar, e a gente vai vendo como é que pode ser possível, né? Para acontecer. Tudo tem um processo. Certo. E assim, eu vou te chamar de missionário, tá bom? Sim. Porque esse é o papel ao qual você faz, mas você disse que foi também ungido a pastor, então seria um pastor missionário, né? Mas eu vou te chamar de missionário, fica mais fácil. Você já nasceu em um berço cristão ou você teve o seu período assim de vamos dizer assim, de passar por toda aquela adolescência, de ser o rebelde, fazer muitas coisas e depois conhecer a palavra do Senhor e já seguir a caminhada de servo do Senhor? Eu fui criado num berço cristão e na fase adulta me afastei dos caminhos do Senhor, né? E depois de alguns anos, passando por algumas dificuldades, entendi o chamado de volta à casa do Pai, né? Quando eu voltei para a presença de Deus, voltei com muitas dificuldades, né? Estava desempregado há 8 meses, batia nas portas, mas as portas não se abriam. Sou formado em letras português, tenho algumas outras formações também. Bacana. Mas estava devendo, né? Os cartões de crédito, empréstimo, banco, agiota e algumas outras empresas. Eu corri atrás, mas as portas estavam fechadas, né? Porque quando Deus tem um chamado na nossa vida,
Não adianta você ter amizades, você tentar fazer a sua parte, porque não flui. Só flui na hora que você entende o que ele quer falar contigo. Interessante. É que você, então, teve que descer na olaria, teve que ser moldado para depois poder começar essa trajetória. E como eu estava falando aqui a respeito de Saulo, né? O apóstolo do Senhor. Saulo, ele sofreu o seu ministério, ele teve bastante rejeição no início, e no seu caso houve rejeição, as pessoas dizerem assim, que nada, ele tá louco, aonde tirou essa ideia de missionário, teve esse tipo de assunto ou não, todos aceitaram numa boa e disse, vai mesmo, porque Deus tem esse chamado mesmo, teve um apoio, ou foi só mesmo da parte do seu pastor, dos seus familiares? Teve bastante rejeição, tanto familiar quanto de pessoas fora, né? Que, na verdade, Deus, antes de cumprir um propósito na nossa vida, Ele vai falando através de várias pessoas e sinais, né? Deus começou a usar pessoas para falar comigo na minha adolescência, quando eu tinha dos 14 para os 15 anos, né? Na igreja que eu congregava, os pregadores, quando iam, diziam que me viam andando por todo mundo anunciando o evangelho, né? Eu não entendia, mas eu ficava calado, né? Mas só que eu retardei o processo, né? Tem bênçãos na nossa vida que somos nós mesmos que retardamos e não o inimigo, né? É verdade. Porque nós somos o nosso pior inimigo, né? É verdade. E aí quando eu voltei para Jesus, na verdade, antes de eu voltar, eu já comecei a ir visitar muitas igrejas e a pedir oração. Mas eu não me escondi, eu dizia para as pessoas, olha, eu estou fazendo muitas coisas que desagradam ao Senhor, estou bebendo, estou indo para a festa, me prostituindo, mas se Deus diz através de vocês que Ele tem um propósito na minha vida, então me ajudem a entender esse propósito, né? Até então você não tinha saído ainda, levar as palavras. Não. E aí com 5 meses que eu estava procurando auxílio, porque, na verdade, eu ainda não queria Deus. Eu queria as bênçãos de Deus, mas não queria cumprir o chamado dele na minha vida. Tem muito disso mesmo. E falando sobre algumas viagens que você fez, viagens para fora do país, quantos países você já teve o privilégio, assim, digamos, de conhecer e levar a palavra do Senhor, fazer essa missão? Eu já fui a 6 países. Mas depois que eu entendi o que Deus tinha para minha vida, né? Uma noite eu dobrei meu joelho e eu fiz um voto com Deus. Quando eu fiz esse voto foi que a minha vida começou a mudar. O Espírito Santo moveu os meus lábios e fez eu dizer para mim mesmo que daquele dia em diante eu não iria beber, não iria mais para festas seculares e queria deixar Ele moldar a minha vida como agradasse ao coração de Deus. E com 15 dias eu vi minha vida começando a mudar. 15 dias uma porta de emprego se abriu, 15 dias depois uma outra, e em 1 ano e 4 meses eu quitei tudo que devia para a glória de Deus. Glória a Deus. E quando eu comecei a entender, o processo foi acelerando. E assim, Deus, Ele sempre quando Ele quer me levar a um lugar, Ele me conecta a pessoas, né? Então é assim que funciona. E assim, para aquelas pessoas que têm essa chama no peito, que têm o desejo de fazer essa obra, e às vezes ela pensa assim, poxa, mas eu não tenho condições, eu não sou capacitado, eu vivo no pecado. Qual foi o período a qual você passou para poder sair, fazer a mensagem, levar a mensagem do ponto a qual você se converteu e começou a fazer a obra de Deus? Você ficou, tipo assim, digamos que antes de uma conversão, de uma entrega total a Deus, você ficou 6 meses, 3 meses, 1 ano dentro da igreja? Como foi? 2 anos depois. 2 anos depois de uma vida de comunhão. Isso. Então, aí fica aí, né, uma dica para aqueles que têm essa chama. Às vezes você pensa assim, poxa, mas como eu vou ser um missionário, levar a palavra do Senhor? Ou até mesmo você que está, às vezes,
necessitado de falar do amor de Jesus e pensa, poxa, como eu vou fazer para falar do amor de Jesus, sendo que eu vivo uma vida de pecado? Então que fique assim uma dica, né? Que você possa se colocar na presença de Deus, peça ajuda, diz, Senhor, me ajuda, eu tenho uma chama dentro de mim e eu quero fazer essa obra, persevera, né? O missionário levou 2 anos, às vezes você pode levar um dia, um mês, vai depender da sua, vamos dizer assim, conectividade com Deus, a sua busca, o seu desejo, porque o Senhor faz a obra no tempo dele, né? Como diz Salomão, tudo tem um tempo. É necessário um tempo para você aprender, amadurecer e levar essa mensagem. E os nomes assim dos países, só para alguns terem uma ideia, você pode dizer para nós os países que você já passou? Então, eu demorei 2 anos para fazer a primeira viagem missionária, mas nesse período de preparação, eu fazia obra na cidade que eu moro, né? Já fazia obra, fazendo oração nas casas, em alguns ministérios ao qual eu era convidado para ministrar a palavra, né? Depois de 1 ano que eu estava no processo de conversão, já comecei a fazer a oração nas casas e ministrar em outras igrejas, né? Deus fez muito rápido, mas Ele fez rápido porque eu decidi me entregar para Ele do jeito que Ele tinha me chamado, que eu entendi que não adiantava retardar o processo. Então, quando você entende que não adianta retardar o processo, o sofrimento é menor. É verdade. Quer dizer, tem pessoas que têm o chamado e está padecendo porque não entende, não aceita, né? Não quer se entregar. Exatamente. Então, os países ao qual o Senhor já me levou foi o Peru, foi a primeira nação que o Senhor me levou. Aí depois do Peru, ele me levou ao Peru em 2014, 2015 e me levou aos Estados Unidos, a 2 estados, o estado do Colorado e o estado da Flórida em 2017. Me levou em 2019 a 4 nações, me levou à França, ao Egito, à Jordânia e a Israel. Que bacana, né? São umas viagens assim de sonhos de muitos, né? Se eu pudesse passar por uma dessas, só estava bom já. Não precisava de ser todas, não. Mas o Senhor leva aonde Ele quer. E a forma qual Ele leva, Ele foi provida, ou você guardou dinheiro, você fez de tudo para ir, ou o Senhor preparou para você essas viagens? Nós temos que fazer a nossa parte também, porque também tem muita gente que não cumpre o chamado de Deus porque, convenhamos, é muito irresponsável, né? Que cai do céu. Deus faz 50%, mas nós temos que fazer os nossos 50% para que o propósito seja efetuado, de acordo com a vontade dele, né? Quando Deus quer me levar a um lugar, eu começo a fazer pesquisa de preço de passagens, qual é a data disponível para eu ir, né? E aí eu começo a orar para que Ele levante esse valor. Ele vai usando pessoas para pedir o número do meu Pix, que agora tem o Pix, que facilita bastante. Ou às vezes a pessoa vai até onde eu moro, na igreja que eu congrego, e eu vou vendo a disponibilidade, se é para comprar passagem à vista, se é no cartão, e vou me programando mais ou menos qual é o valor que eu tenho que levar na viagem, porque às vezes acontece um imprevisto, de a pessoa não puder ir buscar no lugar, e você tem que pagar um Uber, tem que comprar um lanche, né? Certo. A gente não pode esperar vir tudo da provisão do momento, né? Certo. E no caso, assim, você tem um salário, alguém mantém você, a sua igreja ou algum patrocinador mantém você, ou você vive pela graça mesmo? Vive dos milagres? Então, tem... 2015 foi o último ano que eu deixei de trabalhar no mundo secular. Eu era professor da rede pública e trabalhava com algumas vendas. Era autônomo também. E aí Deus tem usado a minha família para me ajudar
com uma pequena ajuda de custo, e tem levantado pessoas para auxiliar no meu ministério, né? Também, né? E aí é assim que nós sobrevivemos e o Senhor tem cumprido o propósito dele na nossa vida. Glória a Deus, né? Então, assim, quer dizer que se alguém decidir, às vezes, te abençoar, quiser, tipo assim, eu vou abençoar a vida do missionário com R$20 mensais, 5, 10, 50, 100, quer dizer que é muito bem-vindo, né? E com certeza você também pode estar fazendo orações pelas pessoas, pedindo a Deus uma bênção, uma vitória, determinando uma quebra de maldição, fazendo assim a sua parte de servo e aceitando também, né, uma doação, uma recompensa. Você aceita também no caso, se as pessoas decidirem de coração abençoar. Sim, na verdade nós devemos orar pelas pessoas independente de elas abençoarem ou não, né? Certo. Mas é claro que aquelas pessoas que assumem um compromisso com o ministério, a gente tem a obrigação de retribuir a elas com uma atenção maior, não pelo que elas estão proporcionando, mas pela gratidão, né? Da Sim. obediência que elas têm dado a Deus, né? Então depois vai estar aparecendo o número do telefone do missionário aqui embaixo, o número do Pix. Aí se você sentir no coração de abençoá-lo, aí fica a teu critério, tá bom? E aí você também faz orações, né, para as pessoas que entram em contato, pede, manda mensagem, Instagram, no WhatsApp, assim, ou não, você não costuma atender qualquer tipo de ligações, como que é? Não, é assim... como não tem como a gente atender todo mundo, né, na hora que a pessoa quer, né, devido à questão do fuso horário, porque no estado que eu moro são 2 horas a menos, né, de várias regiões do país, e aí, de acordo com a disponibilidade, às vezes a gente marca um horário, né, para atender de uma forma mais específica, por chamada normal, ou WhatsApp, ou quando não é possível por chamada normal, a gente conversa por áudio ou mensagem, né? E deixa eu te fazer outra pergunta. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, como eu abri aqui, porque é um homem inspirador para mim, né? Foi um grande homem de Deus aqui, e falando em missões, ele sofreu muitas dores, né? De várias formas. Até a palavra própria vai dizer, ele fala assim, eu soube passar por momentos ruins e também por momentos bons. Teve momentos que eu tive muito e teve momentos que eu não tive nada, né? Mas em tudo isso eu glorifiquei a Deus. Você sofreu nessa trajetória perseguições já? Pessoas que perseguem, fazem mal, falam mal, já aconteceu muito ou não? Bastante perseguição, né? Porque, assim, a forma que Deus me utiliza é um pouco diferenciada, né? Deus me usa muito quando eu estou conversando com as pessoas, né? Eu estou conversando e também Ele tem me dado uma sensibilidade quando eu olho alguns detalhes, né? De uma foto, uma peça de roupa, algum outro objeto. E aí tem pessoas que não entendem por não estudar a palavra, mas também não procuram me perguntar ou ver como que é a forma de o Senhor me utilizar, né? Certo. E você, assim, já foi usado por Deus, digamos assim, para falar com líderes, pastores, outros missionários, ou são só pessoas que às vezes não estão na igreja, ou no geral, como que é? O Senhor usa independente da posição eclesiástica. Já tem usado muito, como é? Não faço distinção de pessoas, né? Pessoas de várias religiões me contactam, né? Para atender, e de acordo com a disponibilidade, a gente procura falar com uma pessoa, né? Quando eu não posso falar, geralmente a gente direciona para quem possa atender, né?
Bacana. E mais uma coisa que eu gostaria de saber também é em questão a ousadia e os milagres da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Sabemos que os homens de Deus sempre carregam consigo algumas, vamos dizer assim, algumas armas, munições que vêm dos céus. Você já tem realizado da parte de Deus alguns milagres, assim, pessoas que receberam, quem sabe, curas. Você pode falar um pouco sobre isso? Algumas coisas que aconteceram que até te deixou assim, vamos dizer, muito alegre, satisfeito por ser usado por Deus. Aconteceu muito disso? Já, pela misericórdia do Senhor, Ele já curou muitas pessoas, problemas de coluna, câncer, já teve curas de problema de surdez, né? Então, maravilha. O Senhor já isso é maravilhoso. operou grandes coisas. E assim, por telefone ou não, somente pessoalmente, como que foi? Por telefone, meu atendimento é um pouco mais restrito por conta do fuso horário e de outras atividades que eu tenho, né? Então, assim, eu costumo atender mais pessoas quando eu vou a uma igreja ou a uma casa ou um estabelecimento comercial. Eu diria que o espírito ele se torna mais livre de atuar, né? Certo. Quer dizer assim que você atende por telefone quando está dentro do horário, quando dá certo, né? Vamos dizer assim, você atende a pessoa, mas você vai também às igrejas e também vai às casas fazer visita, onde o Senhor ordenar e for confirmado, você vai. Inclusive eu quero abrir aqui, irmãos, que eu conheci um pouco, né? E agora estamos conhecendo um pouco mais a respeito do missionário Ismael, ao qual ele veio do Acre e agora está aqui na cidade de Arapongas, Paraná, fazendo missão, está aqui há alguns dias, mas logo mais ele já estará também seguindo a sua trajetória, né? Daqui a poucos dias você já segue para frente, ou não? Tem assim, algo que você ainda sentiu que vai ficar, tem alguma coisa para fazer ou não? O Senhor já determinou que já tem o tempo de você sair. Então, eu passei 3 anos no Acre, né, sem viajar, só realizando atividades dentro do estado, na capital e algumas cidades do interior. E eu já vinha orando e Deus falou para mim no início de 2022 que já era hora de voltar às viagens para outros estados do Brasil. E aí o Senhor usou uma pastora que mora no interior de São Paulo e disse assim: eu te vejo indo para o Paraná. E eu fiz prova com Deus. E usou uma outra profeta e disse: eu te vejo indo para São Paulo. E usou também dizendo: te vejo indo para um lugar diferente. E aí, 18 de dezembro de 2022, nós viajamos para São Paulo, ficamos 2 dias lá e depois fomos para Santo Inácio, interior do Paraná. Ficamos 1 mês em Santo Inácio, nos arredores, e depois seguimos para Arapongas. Vamos ficar até dia 27 de janeiro. Prosseguiremos para Joinville, Santa Catarina, e de lá o Senhor vai designar os outros locais. Certo. Então, você que é de Arapongas, ainda tem alguma agenda aberta ou não? Alguém às vezes quer chamar para ministrar, tem tempo ou não? Porque daí você poderia deixar aí, né, em aberto, ou se não tiver tempo, a pessoa pode às vezes entrar em contato, pedir uma oração. No momento oportuno você vai estar vendo ali a ligação e entrando em contato, né? Como que é? Você acha que ainda tem tempo? No momento não tem disponibilidade, mas caso algum pastor
queira agendar para uma próxima oportunidade, né? Certo. A gente vai conversando e pode ver a possibilidade, né, de uma missão esse ano, né? Depois, você, pastor, que quiser conhecer um pouco mais dele, você quiser às vezes agendá-lo numa outra possibilidade, quem sabe ele estará retornando, né, para essa cidade, porque a viagem ainda segue, né? Sim. Segue rumo a Santa Catarina aí, e que Deus possa usá-lo ousadamente e estar com ele todos os dias. Eu quero passar agora para o missionário a oportunidade para você estar aí falando de uma palavra, estar aí ministrando aí para aquele que vai ouvir, aquele que vai ali entrar no seu celular e vai ouvir esse bate-papo, vai conhecer um pouco de você, porque em pouco tempo não tem como a gente, né, falar de tantas coisas, mas vai saber um pouquinho de você. Eu gostaria de passar para você agora, para você fazer aquilo que o Senhor pôr no seu coração, deixar uma palavra, uma mensagem, deixar aí algo aí que possa o outro que estiver ouvindo do outro lado, meu irmão, recebendo, quem sabe, uma bênção que ele tanto necessita, porque é algo assim que somente Deus pode fazer. E como você é um homem de Deus, que está nessa trajetória, e o Senhor pode te usar de diversas formas. Às vezes quem está do outro lado pode estar, quem sabe, desanimado, quem sabe com uma dor, quem sabe com dificuldades de caminhar. E Deus pode estar usando com certeza a sua vida para estar liberando uma cura, liberando um renovo sobre esta vida. Amém? Eu quero passar agora para você essa oportunidade, para você estar se fazendo aí o que o Senhor pôs no seu coração. E é isso, meu querido irmão e irmã, aqui nós estamos fazendo esse pequeno bate-papo para você saber que ainda existe pessoas que caminham por esta terra levando a palavra de Deus e que são totalmente dependentes do Senhor. E com certeza o Senhor pode usar a minha vida, pode usar a sua vida, pode usar a vida de outro para abençoar e ser abençoado, porque nós temos que aprender a plantar, porque muitas pessoas querem colher é muito bom, mas muitas vezes nós encolhemos a mão para plantar. Aqui eu não estou falando apenas de dinheiro financeiro, mas eu estou falando de semear a palavra de Deus, semear o amor, semear a esperança, a fé, porque Jesus Cristo já está voltando, Jesus Cristo está às portas, e a obra do Senhor não para. E sempre quando você abençoa, seja da forma qual for, seja com um abraço, seja com dinheiro, seja com um amor ali, com uma palavra amiga, certamente será retribuído para você 100 vezes mais. Se bem que nós temos sempre que saber plantar, né? Temos que saber plantar, porque temos que plantar em solo fértil. Agora eu passo para o missionário Ismael. Você sinta-se na liberdade de fazer o que o Espírito Santo pôr no seu coração. Amém? Amém. Quero comentar a respeito de uma passagem que se encontra em João, no capítulo 11, a partir do versículo 25, em que fala a respeito de Lázaro, amigo de Jesus, que já estava morto há 4 dias, né? Em que as suas irmãs, seus outros familiares não viam mais esperança. Mas muitas vezes o homem pode dar um ponto final, mas o Senhor Jesus, ele dá um ponto continuando para a nossa história. Ainda tem esperança enquanto há vida. E muitos podem dizer assim, mas Lázaro já estava morto. Só que ele não estava morto, ele estava dormindo por 4 dias. Então, muitas das vezes, nós estamos dormindo através de uma decepção, através de uma adversidade, pensamos que já não tem mais esperança, nos entregamos
para as astutas ciladas do diabo, mas quando nós compreendemos que basta apenas uma palavra para que toda uma trajetória de derrota se transforme em vitória, aí Jesus entra no cenário. Nós compreendemos que o Senhor Jesus permitiu que Marta e Maria passassem por aqueles dias de aflição para que elas aumentassem a fé e a confiança em Deus e para que o nome do Senhor fosse glorificado. Porque as provas que nós passamos não são para nos matar, não são para nos paralisar, são para que nós peguemos impulso para se achegar mais a Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam no chamado que ele tem para as nossas vidas, vejam a ação dos milagres benditos do nosso Pai Celestial. Porque Deus, ele age quando aos olhos humanos não tem jeito mesmo. A adversidade, ela serve para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos nos permitir romper limites, porque fé é romper barreiras, fé é voar nas asas do Espírito, e nós vivemos por fé. É a fé em Deus que nos sustenta, é a fé em Deus que nos leva a lugares altos, que nos leva a ter paz, e nós precisamos ter paz em um mundo cheio de aflição. Amém? Amém, glória a Deus. Então, ele deixou aqui essa mensagem, né? João 11:25, aleluias. E essa mensagem é uma mensagem a qual chama você para sair. Sai para fora, né? Foi isso que aconteceu ali, que Jesus disse para Lázaro, né? Sai para fora. E essa mensagem vai dizer aqui, para você que está nos assistindo, quem sabe você diz, olha, eu não vou, né, sair da minha casa e vou até uma igreja, eu não vou sair daqui da minha casa para ficar indo de porta em porta, mas a palavra vem dizendo, sai para fora, sai do comodismo, sai desse sossego e vai de encontro com quem? Com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Jesus Cristo quer usar a sua vida, Jesus Cristo quer fazer de você uma pessoa que brilhe nessa terra, pois a palavra já diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então o Senhor quer usar você com certeza, assim como tem usado aí o nosso irmão amigo missionário Ismael, e vai continuar usando para a honra e glória de Deus. Que assim ele possa fazer essa grande obra, cumprir esse grande chamado e ver ainda muitos mais milagres, outros milagres aí, participar, né, dessa graça a qual o Senhor Jesus tem permitido. Mas o maior milagre de todos foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por mim e por você. E agora é momento de sairmos para fora, é momento de irmos de encontro com Ele. Então, meu querido irmão e irmã, esse foi o bate-papo que tivemos aqui com o missionário Ismael. Eu creio que Deus vai preparar outros ainda. Esse nós fomos pegos até um pouco de surpresa, porém, não deixamos de falar das maravilhas a qual Deus tem feito. Repare bem que o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Um homem que sai do Acre e passa por esses lugares, levando a palavra do Senhor, falando do amor de Jesus Cristo, pregando o Evangelho, falando que Jesus Cristo está às portas, determinando vitória, bênção, cura, libertação para a vida daquele que está cativo, oprimido, pode ali, né, comparecer, como se diz na palavra, um imitador de Jesus. E é isso que o Senhor chamou nós para sermos, imitadores dele, que nós possamos sair do comodismo, sair das quatro paredes e irmos para fora,
Não precisa de você ir para outro país. Se você tem vontade, o Senhor pode até te levar. Mas o ministério, a verdadeira igreja começa dentro da nossa casa. A gente abraçando os nossos pais, a gente beijando os nossos filhos, ensinando os nossos filhos como se respeita e também dando a eles o respeito. Porque a palavra do Senhor vai dizer que os filhos têm que respeitar os pais. E diz também que os pais não devem irritar os filhos. Então a gente tem que aprender a ter essa comunhão entre família, para depois nós termos a comunhão com os nossos irmãos. Sempre ser, né, uma pessoa respeitada, que se dá o respeito. Fica aí para você esse nosso bate-papo. Que Deus te abençoe grandiosamente. E que através desse bate-papo, dessas palavras, o seu coração possa ser tocado por alguma forma, de alguma maneira, o Espírito Santo entre e faça uma morada, faça aí um revertimento, tire a dor, a tristeza e te dê esperança, porque o nosso Deus é um Deus de esperança, pois ele disse assim: eu breve voltarei. Ele falou para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu volto, eu não vou deixar vocês sozinhos e nem órfãos, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus está contigo, Jesus está comigo, e ele vai voltar, que nós possamos ficar preparados para o dia dessa vinda, nós não sermos pegos de surpresa. Jesus te ama. E fica aí o meu muito obrigado. A paz do Senhor Jesus invada a tua casa, a tua vida e todos os teus amigos, irmãos e familiares. Receba a bênção da parte do Senhor Jesus. Se o nosso missionário Ismael tiver uma palavra de bênção, pode deixar aí. Eu fico por aqui. Agradeço muito ao Antônio Pires que nos abriu esse espaço, e que você seja bênção todos os dias, você que está aí nos assistindo, que você seja uma pessoa que tome posse de tudo que o Senhor tem para te dar, porque é grande o que Ele tem para ti. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, que a paz do Senhor venha invadir a sua vida, o seu lar. Caso alguém queira entrar em contato depois, pode entrar através do Facebook, que é Ismael Araújo de Almeida, do Instagram, que é Pastor Ismael 12, que o Senhor com certeza há de trazer vida aonde não havia mais esperança, pois nós vivemos por fé e não por vista.